Olá pessoal, estou mais uma vez aqui para passar o meu relato de hoje para vocês. Como eu falei para vocês, há anos eu venho guardando muitas coisas comigo e eu resolvi expor tudo o que eu sinto, eu resolvi expor para vocês e pôr para fora. Vocês que passam pela mesma situação que eu tenho passado. Eu sei que não é fácil, né? E sejam bem-vindos ao meu canal. Vocês que já me acompanharam há algum tempo, eu parei o canal, depois de uns 2 anos talvez eu voltei de novo e falando sobre a enfermidade, a doença do meu filho. Então, o que eu quero passar para vocês hoje, eu vou ler aqui um pouquinho, porque a gente tem que marcar, porque a gente esquece, né? Nós esquecemos, às vezes, de falar tanta coisa. Então, o que eu anotei aqui é o seguinte. A sociedade tem aprendido, vírgula, com razão, vírgula, a falar mais sobre o autismo com respeito, vírgula, acolhimento e inclusão. Mas por que esse mesmo respeito ainda não é estendido às pessoas que vivem com esquizofrenia? Infelizmente, quando a esquizofrenia aparece na mídia, muitas vezes é apenas após um crime de grande repercussão. Isso faz com que milhões de pessoas sejam injustamente julgadas pelo comportamento de uma minoria e fortalece o preconceito. A esquizofrenia é uma doença mental séria que precisa de diagnóstico, tratamento, acompanhamento e apoio da família e da sociedade. A grande maioria das pessoas com esquizofrenia não é violenta. Elas enfrentam desafios diários, sofrem com estigmas e muitas vezes são excluídas justamente quando mais precisam de compreensão. Como mãe de um filho com esquizofrenia, sinto a dor de ver tantos preconceitos. Meu desejo é que a sociedade enxergue essas pessoas pela sua unanimidade e não pelos casos sensacionalistas que aparecem nos noticiários. Respeito, informação e acesso ao tratamento salvam vidas. O preconceito apenas aumenta o sofrimento de quem já enfrenta uma batalha diária. É verdade, gente. Eu tenho sentido isso há anos e resolvi colocar minha boca para falar. Nós vimos que se falam muito, né, se conscientizam muito sobre o autismo. E ninguém ouviu falar sobre a esquizofrenia. E aí, é ou não é uma discriminação? Porque são pessoas doentes, são uma doença mental grave, séria. E nós vimos aqui que ela só é mencionada, a esquizofrenia, quando aparece na mídia. Quando aparece um caso ali grave, que como eu relatei aqui, com pessoas aqui que cometem algo violento, algo assim, que é banido pela sociedade devido a repercute, né? Na verdade, repercute na sociedade, né? Quando é um crime grande, que tem grande repercussão. Então, aí faz que milhões de pessoas sejam injustamente julgada pelo comportamento da minoria. Por um caso, ele generaliza as coisas e já acha que todos os esquizofrênicos é dessa maneira, como na verdade não é. Então, isso, o que acontece com isso?
isso fortalece mais o preconceito contra a doença. Não é verdade? Então, gente, as pessoas precisam de respeito, informação, acesso ao tratamento e as pessoas sejam conscientizadas de que é uma doença, gente, é uma doença grave. E os esquizofrênicos, eles não são violentos. Alguns têm os momentos de surto, que pode acometer, como nós vimos a mídia, cometer até alguma coisa assim, um crime de grande repercussão. Mas os outros não. Tem muitos que andam pelas ruas, perambulando, não sabem mais nem quem é a família, vive jogada ao léu. Outros já têm o apoio da família que está ali do lado, cuidando, dando atenção, fazendo o que pode para ajudar. Então, o que eu estou pedindo aqui é que assim como eles falam tanto no autismo, com respeito, acolhimento, inclusão, e eles estão certos, mas que se estenda às pessoas que vivem com esquizofrenia. Porque a gente vê que ninguém fala, só quando aparece o caso na mídia. Uns é deboche, outros xinga, como a gente vê muitos comentários, principalmente nos repórteres policial. Fala, porque é assim, é assado, é dessa maneira. Aí aparece, agora para dizer não, estão descobrindo um novo medicamento. Essas pessoas merecem respeito, merecem tratamento. São pessoas que estão doentes mentalmente. Ninguém veio falar nisso. Agora apareceu um crime de repercussão no meio aí da mídia. Aí, pronto, espalha para todo mundo e todo mundo já diz, não, tudo é louco, tudo mata, eles são perigosos, eles não podem viver em sociedade. E não é assim, gente, tem controle sim. Como eu repito, eu vivo há mais de 25 anos lutando com essa doença. Tem meu filho aqui, ó, vi mais de 25 anos lutando com essa doença. E não é fácil pra gente, porque a gente quer ver eles bem, a gente não quer ver eles sofrendo, a gente quer ver as famílias também, que como eu, quantas noites de sono a gente perde, às vezes, devido à doença. Olha, gente, é uma situação muito triste mesmo, principalmente pelo esquecimento. Então eu peço à sociedade que assim como eles conscientiza com as pessoas portadoras de autismo, que elas também olhem para as pessoas portadoras de esquizofrenia. Elas são seres humanos, e elas também merecem respeito, dignidade. Então, gente, olha para nós, mães sofridas, que têm seus filhos dessa maneira. Então, eu tenho acompanhado o meu filho esses anos todos. E eu fui sentindo na pele tudo isso. Por isso que eu resolvi desabafar. E falar tudo aquilo que eu sinto dentro de mim. E que outras mães que estão ouvindo com a mesma situação como a minha também, que também procure abrir a boca, a gente reivindicar aquilo que nós temos direito, que é uma saúde digna, uma saúde mental digna. Então, vamos em frente. Vamos em frente porque a saúde mental, ela é esquecida. Ela não é prioridade para o nosso governo, não é prioridade para a sociedade. O que as pessoas têm é medo dos esquizofrênicos. É isso que elas têm. E eles não são bicho, eles são seres humanos que merecem todo o respeito do mundo. E é isso que eu tenho para falar. E na próxima eu vou continuar falando sobre o assunto. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar falando. Porque agora eu resolvi por minha boca e não vou parar. E não vou parar. E no decorrer do tempo eu vou falar sobre vários preconceitos que eu já sofri nessa caminhada minha, tudo que eu passei diante dessa situação que eu vivo com meu filho. Então,
Mais uma vez eu agradeço a vocês, se inscreva no meu canal e fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.